Dou a Minha Palavra é um podcast da Algures, onde as mulheres falam. E enquanto falam, ninguém lhes rouba a palavra. A cada episódio vamos conhecer uma artista que usa a comicidade como rebeldia e o riso como escudo, ou bisturi. São mulheres incríveis que desafiam estereótipos, abanam estruturas e espalham gargalhadas. Afinem os ouvidos e venham connosco nesta viagem entre o absurdo e o absolutamente necessário. Uhul! Maria! Olá, Ana! Obrigada. Um oceano aqui entre nós e estamos É juntos. verdade. Eu tô sempre nessa travessia, né, entre esse oceano, Tu já, 8.500 quilômetros. já merecias uma ponte. É verdade. Todo ano aí. Obrigada, Anne Marques, por estares neste Dou a Minha Palavra, este que é uma parceria agora entre a Algures e a Cooperativa da Alegria, este ano para prepararmos mais esta edição do Festival Bolina e aproveitando para conhecer um pouco melhor as palhaças, as mulheres que estão muitas vezes por detrás, mas também às vezes estão à frente das palhaças que nós conhecemos em cena. Obrigada por aceitares este desafio. Nós vamos ter esta conversa, que é uma viagem, uma conversa entre amigas, e vou começar por apresentar-te para quem não te conheça e depois lanço-te já a primeira pergunta. Beleza. Manda! Então, a Anne Marques é licenciada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco. É mestre em Intervenção e Animação Artísticas pela Escola de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria e doutoranda, quase com a tese de doutoramento apresentada e defendida, quem sabe, aliás, quando muitas das pessoas virem esta entrevista, já vais ser doutora em Estudos Teatrais e Performativos pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Anne Marques é atriz, palhaça, arte educadora, produtora cultural, escritora e pesquisadora. Parece ser que esta coisa da palhaçaria não vem nunca só, não é? Ela tem uma vasta experiência no social clowning, como ela lhe chama, e na pesquisa aprofundada da palhaçaria. Utiliza a comicidade como poderosa ferramenta de conexão humana e de subversão poética, desafiando normas e expandindo as possibilidades do riso. É idealizadora da rede de festivais de palhaças do Brasil, vamos querer saber mais, e integrante da União de Palhaças em Portugal. Criadora e curadora do Palhaçaria, o Festival Internacional de Palhaças do Recife, e gestora da companhia Animé, uma companhia de investigação e criação focada na comicidade. Obrigada, Anne, por estares aqui, por este percurso tão longo, tão grande e já de tantos anos, mas nós queremos ir lá atrás. Queremos saber como é que era a Anne pequenina, de criança, e como é que era, como é que foi o teu primeiro encontro com o teatro ou com as artes? Como é que descobriste este caminho? Certo, é uma ótima pergunta. Inclusive, eu trago essa memória no espetáculo solo, quando eu conto que o meu encontro com as artes se dava muito com o circo, quando eu era criança. Porque eu morava numa cidade pequena, aqui em Pernambuco, no Brasil, e que recebia esses circos itinerantes. Ainda hoje recebe, muito menos, mas antigamente era bastante. E era o meu programa favorito, era ir ao circo. Então, a minha mãe me levava sempre, lá no circo eu via tudo que há no circo, né? Essa arte subversiva já, e com tanta coisa interessante para se ver, e os palhaços, todos os personagens. Então, o circo era o meu lugar
de encontro com a arte inicialmente. Depois eu passei a frequentar teatro também e a fazer teatro na escola, né? Então, o meu contato no teatro já se deu na escola. Eu lembro até hoje do meu primeiro papel, que foi uma das flores de Alice no País das Maravilhas. É, então, tinha a Alice, eu ficava ali quietinha embaixo da flor e era só para levantar, né? Fazer assim, Alice! Mas era um orgulho fazer aquilo. Eu ia para casa super feliz toda vez. E depois eu continuei esse contato na escola, criei um grupo de teatro na escola, comecei a criar esquetes, a escrever, a dirigir as esquetes, a interpretar, né, a representar também os papéis nas esquetes, já na escola adolescente. Depois também ia ao cinema, né, via filmes ali. Lembro de ter visto Romeu e Julieta na minha cidade. Lembro de ter visto filmes antigos que a minha mãe gostava de ir. E teve um filme que ela falou que ia assistir, mas que eu não ia ver, que era O Exorcista. Eu era muito pequena, eu acho. E esse filme estava em cartaz e já era um filme que na época eu acho que, eu não sei se ela era novo ou já tinha estreado em outras cidades. E eu fiquei insistindo, né, em ver esse filme, mas ela não deixou. Mas eu tinha esse contato com os livros, eu lia muito, então o circo, o teatro na escola, o cinema, quando tinha filme que eu podia ir, eu sempre ia. Então, eu fui uma criança que com muito contato com esse lugar das artes, né? Inteira, assim. Tu lembras-te de decidir que era isso que querias fazer na vida, que era estar ligada às artes? Lembro bem, assim, porque foi um pouco doloroso para mim, porque eu escolhi dançar, eu comecei com a dança, assim, profissionalmente falando, né? Eu fazia o teatro na escola e fazia aula de dança. E aí, com a dança, eu fui para um palco mesmo, com público e tal, né? Só que a minha família, a minha mãe especialmente, não acreditava que aquilo ia me dar um futuro. Então, não faça, você tem que fazer medicina, né? Ou advocacia, ou você tem que fazer outra coisa, senão você não vai ter dinheiro e tal. E eu apresentei isso, mas ela quis que eu desistisse, né? Que eu colocasse numa gavetinha, que era melhor eu estudar. E aí eu comecei a me apresentar escondido. Então eu decidi, eu falei, eu vou. E aí eu tinha uma boneca, dessas bonecas gigantes, sabe? Que hoje em dia as crianças têm medo delas. Eu ainda tenho ela, uma boneca grande, assim. E eu colocava ela na cama e forrava a cama e saía escondido pela janela e ia me apresentar. Eu fazia isso ali, já era minha decisão. Eu falei, eu vou fazer isso. E aí, uma vez, a amiga dela viu, assistiu. E aí a amiga dela disse, como a sua filha é incrível, como ela é maravilhosa, como eu não conseguia tirar os olhos dela. Ela tem uma luz, uma coisa no palco que encanta, ela nasceu para isso. E aí foi a minha mãe descobriu, né, que eu estava indo e veio falar comigo e disse, a minha amiga viu e disse isso, isso e isso. E aí nesse dia eu falei, eu não vou fazer outra coisa. Eu não vou fazer outra coisa. E aí eu Quantos anos fui tinha? estudar fora, adolescente, tipo 15, 16. Eu comecei a dançar com 10, aí fui até os 19 com dança. Eu fui para São Paulo. Inicialmente, dança e teatro, assim, eu tive esse dilema na minha vida. Porque a dança é uma linguagem que você tem que se dedicar muito, muito. Você tem que, para você ser uma boa dançarina, uma boa bailarina, você tem que se dedicar, são horas, né? E aí e agora? Eu quero teatro e eu quero dança, os dois não dá. E aí foi o momento de decidir, foi quando eu fui para São Paulo, morar lá, para estudar. E aí a minha mãe teve que concordar, não tinha outra coisa. Então eu disse, eu vou para São Paulo e vou estudar teatro. Aí ela disse, vai mudar de dança para teatro. Eu falei, eu vou. De qualquer maneira, a dança vai estar em mim, mas eu vou estudar teatro. Aí entrei no curso em São Paulo, um curso desses de técnicos, né, de 2 anos, e fiquei tentando também entrar na EAD, que é a Escola de Arte Dramática de São Paulo, e até fui aprovada em várias etapas e não fui na última etapa, que é a USP, né, que é a universidade.
E eu fiquei arrasada, assim, ai caramba, eu queria fazer a universidade, a USP, chorei muito. Depois entrei no grupo de teatro em São Paulo e fiquei fazendo teatro. E depois vim fazer em Recife a licenciatura Aham. em artes cênicas. 2002 eu E comecei a licenciatura. quando é que aparece a palhaçaria? Aí, em 2002, aqui no Recife, entrei na universidade, né, de artes cênicas e, ao mesmo tempo, estava tendo uma audição para os Doutores de Alegria na cidade. Eu já tinha tido uma pequena experiência em teatro em São Paulo, onde eu usei o nariz, mas como laboratório para o espetáculo, que era Fernando Arrabal, que era um espetáculo teatro do absurdo, né? E o diretor achou muito bom que a gente usasse o nariz para entrar nesse absurdo. Ele trouxe Paolo Quito, ele trouxe... E o meu primeiro contato com a linguagem da palhaçaria foi estudando para esse personagem da peça. Uhum. Coloquei aquele nariz ali para fazer esses experimentos, mas, sabe, sem entender muito bem o que eu estava fazendo. No espetáculo, não usávamos o nariz, foi mesmo uma experiência de sentir, de trazer a comicidade, de se sentir livre, né, nesse movimento de estar livre mesmo para criar, né, foi muito bom. Mas até então, a linguagem da palhaçaria era uma coisa distante para mim, assim, eu não pensava nisso, né, eu estava muito mesmo ligada no teatro, tinha feito esse curso de arte dramática em São Paulo. Quando cheguei em Recife, entrei em outro, era universidade e curso de arte dramática ao mesmo tempo. E nesse curso de arte dramática daqui, que foi na Fundagem, o professor de teatro falou que eu era rodriguiana. Você é uma atriz rodriguiana, que é séria, né? Dramática, Ok. trágica. E eu realmente achava que eu tinha nascido para isso mesmo, para papéis dramáticos e trágicos, né? Quando surgiu a audição, que foi até uma colega que falou, você viu que os Doutores da Alegria estão chegando no Recife, vai ter uma audição. Aí eu fui para o computador para pesquisar o Doutores da Alegria. Uhum. Aí, uau, que bacana, palhaço em hospital. Nossa, acho que eu vou tentar. E fui tentar essa audição, 2002. E são várias etapas, né? Currículo, entrevista, depois tem uma oficina, depois vai para o hospital. Então, são mais ou menos 4 etapas. Eu pensei, acho que eu vou só para, sei lá, para entender melhor sobre isso, né? Mas eu sou muito séria, eu acho que eu não sirvo para fazer ninguém rir, não. Eu já fui assim, né? E aí fiz a audição e lembro como hoje da oficina que tem um exercício que é traga o seu melhor para os seus colegas, faça o que você sabe fazer, faça o que você faz de melhor. Uhum. E eu em casa, na noite anterior, pensando, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aquela dúvida, e eu não sabia o que fazer. Mas eu acho que tudo que está na nossa vida, nada é por acaso e parece que o universo vai conspirando junto. Então, algo veio aquele plim, né? Aquela coisa que acende. E eu peguei uma caixinha que eu tinha ganhado de uma amiga na infância, assim, 12 anos, que ela já não é mais viva, ela tinha morrido num acidente trágico, e ela me deu essa caixinha aqui de madeira, quando abre é um palhaço e um teatrinho. Uau. Veio essa imagem da caixinha. Aí eu peguei a caixinha e abri. Aí eu abri e falei, vou levar essa caixinha. Não sei o que eu vou fazer, não vou levar. E coloquei balões dentro da caixinha. E o exercício era, faça o que você sabe fazer de melhor. E eu comecei a encher balões. Abri a caixinha e fui enchendo. E nada mais. E eu olhava para os meus colegas, as pessoas lá que estavam concorrendo, eram umas caras, era gente assim, ó, era gente. E aquele coisa, eu fui ficando vermelha, ruborizando, sabe? E ficando envergonhada, e enchendo os balões e não parava. E o pessoal que estava fazendo a audição, né, que era na época era o Fernando Escriche e a Soraya Said, eles falaram, não, eu parei e falei, eu tenho mais tempo? Eles falaram sim, aí eu peguei outro balão.
Ou seja, eles achavam que eu ia fazer outra coisa, mas era fazer a mesma coisa. E eu enchi mais 2. Depois eu fechei a caixinha, agradeci e saí. Igual uma diva, sabe? No salto. Uau! Pronto, depois eu fui selecionada para os doutores, eles me ligaram, inclusive eu estava na universidade, no dia que eu recebi a ligação dizendo: você foi selecionada, parabéns, estamos te convidando. Eu não acreditava, dizia: como que eles me escolheram? Ninguém riu do que eu fiz, era sem graça, não sei o quê. No entanto, depois eu entendi, né? Depois eu entendi que eu estava ali de verdade, que eu estava inteira, que eu estava despida e que as pessoas puderam me ver de verdade a minha essência, ver aquela criança que apareceu ali, que estava lutando, né? Porque os palhaços, nós palhaças e palhaços, a gente luta pela vida, né? A gente não desiste. Então eu não desisti, eu enchi os balões, eu saí sem, sabe, parecendo toda orgulhosa, parecendo que eu tinha feito a melhor coisa do mundo. Que maravilha! E foi incrível, né? A partir daí, dessa seleção, eu não parei mais, né? Desde, desde Nessa primeira 2003. nessa primeira experiência, logo um contacto muito, muito verdadeiro com o não riso, não é? Que é que depois nós aprendemos mais tarde, a palhaça não trabalha necessariamente para o riso, mas para a verdade, para a autenticidade, e se o riso vem, melhor, não é? Mas tu não estavas a trabalhar para isso nesse momento. Exato, só que como eu não tinha essa consciência, né? E aí eu via colegas indo e fazendo coisas mirabolosas e a gente ria, né? E eu pensei: eu não vou passar. Eu saí de lá certo que não ia passar, porque eu não tinha essa consciência, né? Só depois eu Claro. fui aprender e ver que não, que o riso ele é uma consequência, não é o foco, né? Não é um objetivo, que o encontro é mais importante, né? E eu estava ali de verdade com as pessoas, né? Eu estava ali, E enfim. a tua formação como palhaça, então, aconteceu também muito nesse período, não é? Sim, aí nos doutores, eu costumo dizer que quem começa esse trabalho no hospital é como tá mesmo entre os leões ali no Coliseu, porque assim, é mesmo você tá, porque é a melhor formação do mundo, assim. Porque as pessoas, elas são muito verdadeiras também, né? É um lugar de verdade o hospital. Então, né, não tem luzes, não tem o teatro, é um lugar que você vai se encontrar com as pessoas, vai jogar, e foi ali que eu fui entendendo o jogo da palhaçaria e fui criando meu repertório, né? Através das crianças, dos profissionais de saúde, das mães, enfim. E essa palhaça foi se desenvolvendo. Ao mesmo tempo, muito boa formação de um grupo, como uma instituição como os Doutores da Alegria, porque nós temos um acompanhamento de formação. Então, toda sexta, durante muitos anos, eu estava ali treinando, o que a gente chama de treinamento. Então, era treinando jogo, música, repertório pessoal, repertório coletivo, tendo mestres também, né? Muitos Claro. mestres que os doutores traziam para o Recife para dar informação para a gente, fazendo espetáculos, porque nos doutores também a gente começou aqui no Recife já em 2005, já 2 anos de grupo, já com o primeiro espetáculo, nós criamos o Poemas Esparadrapos. Então, tudo é insumo para eu ir encontrando esse lugar da palhaçaria e formando, né, quem eu sou. Essa palhaça, essa pessoa que sou eu, né, que somos nós, essa relação esquizofrênica, né, que existe entre nós e a palhaça. E ela foi se desenvolvendo. Minha formação foi muito daí, no hospital, mas também com os mestres, e depois eu saí também em busca de fazer outras formações e Hum. continuei minha pesquisa. Mas não saias ainda, porque tu escreveste um livro sobre essas histórias do hospital. Isso é muito lindo, o teu livro Sim, é maravilhoso. Hum, Porquê é que sim. decidiste escrever? Porque eu fiquei no trabalho de 2003, janeiro de 2003, a audição foi dezembro de 2002, então é um divisor de águas na minha vida, né? De 2002
porque até 2002, sendo atriz e correndo atrás, eu ainda imaginava novela, Globo, capa de revista. E depois que eu começo a fazer o hospital, a arte ela toma uma outra dimensão para mim, que é muito maior do que a gente acha que ela é. Então, esse lugar da arte de transformar não só o ambiente, mas a nós, né, enquanto seres humanos. Para mim, eu digo que eu sou uma pessoa, uma atriz, antes e depois desse trabalho, porque realmente a dimensão da arte é outra. O meu olhar diante do mundo se ampliou, né, de entender que nós somos sobreviventes, somos guerreiros por causa das crianças, né, porque elas são isso, então elas são nossas mestras. Quando eu fico de 2002, 2003 até 2017 fazendo esse trabalho, e que em 2017 eu tomo uma decisão que foi morar fora, e aí eu fui para a Itália, primeiramente, passei um tempo lá, depois para Portugal, onde eu estou até agora. Eu falei para o grupo, eu vou sair, eu estou indo embora, né? Foi uma decisão muito difícil, porque o trabalho é um alimento também, é maravilhoso, eu gosto muito, e eu tive que ser corajosa e dizer, mas agora eu quero outras coisas, eu quero ver outras pessoas, outras culturas, outras línguas. E nesse dia que eu saí, eu pensei, mas eu volto de algum jeito para esse olhar, para esse lugar. E o livro foi por onde eu voltei, que foi em 2020. Eu decidi escrever um livro onde são relatos, né, de memórias. E aí eu volto para os meus cadernos, meus diários de bordo, para os relatórios, né, porque eu trabalho no hospital, a gente faz muito relatório, escreve muito, né, sobre os encontros. E volto para esse lugar e vou ler tudo que eu escrevi, e foi assim um encontro com esse lugar de novo, de dizer, meu Deus, isso é muito rico. Eu preciso partilhar de alguma maneira com as pessoas isso que eu vivi. Então o livro veio daí, né? A ideia de eu brinco, né? Mary Ann brinca quando eu digo é uma auto-homenagem. Ninguém me homenageou, então eu mesma vou fazer isso. Mas assim, é uma homenagem que eu faço a esse trabalho, é um lugar que aí eu fui escolher, né, a dedo assim os relatos, porque são muitos, e eu peguei ali relatos que me marcaram muito. Colocar no livro, falar com o Java Araújo, que eu acho que é um livro também que é muito rico por conta das ilustrações que ele traz. Porque assim, isso é interessante de eu falar, porque a palhaçaria em hospital também tem um estereótipo, que isso eu trato no meu doutorado também. Então, se imagina, né, no inconsciente coletivo, que todos os palhaços e palhaças são coloridos, né, são docinhos demais, são isso. Sim, a gente tem isso também, né? Tem uma beleza inerente à linguagem, mas a beleza não está só aí, né? Tem outras coisas também. E aí, quando eu peço ao Java, faz um desenho de capa, porque aí eu vou atrás do edital. Aí eu converso com ele e digo, são meus relatos, minhas memórias. E aí ele traz uma capa e dois desenhos, assim, muito coloridos. Lindos e muito coloridos. Aí eu disse, Java, eu vou te mandar uns 3 relatos para você ver mais ou menos. E quando ele leu, ele disse, meu Deus, ele disse, não, realmente, eu vou focar em 2 ou 3 cores, no máximo um rosinha aqui, um vermelho, mas vai ser mais preto e branco. Eu falei, pois, assim, foi a minha maneira de dizer para ele, olha, talvez eu seja um pouco diferente do que se imagina, né? Talvez essa palhaçaria que eu faça traga também uns elementos aí de outras matizes, outras cores, outras emoções, que não só essas que as pessoas estão habituadas. Então, o livro tem muita coisa boa nele, porque ele também tem espaço para eu falar um pouquinho dessa linguagem, do ponto de vista da minha experiência. Então, quem quer fazer esse trabalho, o livro fala ali um monte de dicas, né, que eu dou ali, que eu falo. Tem esse lugar da memória, né,
eu acredito muito em livro, eu gosto de livro, eu gosto de tocar no livro, Bom, de ter. e não é o teu único livro, não é? Nós sabemos isso. Não, Hum, pois é. tens outros. Fizeste também um livro, por Sim, exemplo, que é uma recolha das palhaças cómicas, e circenses de Pernambuco, não é? Hum, sim, o que é foi. que tu sentes? Porque é que sentes que é importante fazer este registro, não é? Já sabemos que gostas de livros, mas podias ficar com eles aí na gaveta, não. Tu trabalhas para os publicar, para os editar, para que eles cheguem a outras pessoas. Porquê? O mapeamento de palhaças cômicas circenses de Pernambuco veio de uma ideia, eu pensei assim, essas mulheres, né, que são muitas, a priori eu tinha pensado nas circenses, só nas circenses, né, de trazê-las ao mundo, porque a gente sabe, né, desde tempos antigos que as mulheres foram impedidas de fazer rir, de fazer rir, de estar nesse lugar cômico, de serem palhaças, né? Muitas delas são apenas ajudantes de alguma coisa, né? Ou se são eram obrigadas a se vestirem de palhaços. E aqui em Pernambuco, como eu venho desse lugar de memória de infância circense, eu não sou circense, minha família não é, eu não venho daí. Eu venho do teatro mesmo, né? Comecei com dança, teatro, estudando, mas na minha infância está o circo. E eu lembro dessas mulheres, eu lembro de mulheres que faziam mágica, que dançavam, que estavam na corda, que estavam na corda bamba, no tecido, enfim. E eu pensei, eu tenho que trazer à tona essas mulheres, elas têm que aparecer, né? Então, tem esse projeto das ciências tradicionais, que ainda não saiu o livro, mas que eu não consegui avançar com ele por questões técnicas, que é muito mais trabalhoso, precisa de muito mais dinheiro, verba, equipe, porque Uhum. aí eu vou ter que percorrer esses circos e tal. Então, a priori, aí o que eu fiz? Eu peguei as contemporâneas, as palhaças de agora, as circenses de agora que são contemporâneas, que estão fazendo, por exemplo, tecido numa sala, no cinema, em outros espaços, né? As Uhum. meninas de agora. E fui atrás, né? Chamei a Fátima Pontes, que é da Escola Pernambucana de Circo, para me ajudar na pesquisa, e criamos esse livro, que acho que são 40 mulheres, trouxemos as histórias dessas mulheres, as dramaturgias delas, uma foto, para que o público pernambucano conhecesse elas, né? E quiçá do Brasil e do mundo também. Então, que as pessoas saibam quem são. A intenção, assim como os outros projetos que eu criei, que eu me envolvi, vestir mesmo a camisa, que é criar projetos coletivos, né? A Banda de Palhaças, em 2010, só Mulheres Palhaças. O Festival de Palhaças, que foi criado em 2012, o mapeamento, a rede de festivais. Eu sou muito envolvida com esse coletivo feminino, né? De fazer coletivamente, de trazer as pessoas, de fazer coisas juntas. Isso me motiva muito. Eu acredito que juntas somos mais fortes, né? Que a gente consegue ir longe. Então, o objetivo também desse mapeamento passa por aí, de eu dizer, vamos nos juntar, vamos nos unir, vamos, porque até hoje as pessoas me perguntam por que um festival só de palhaças, né? Por mais que a gente diga que não é a casa da Luluzinha, nossa intenção não é que os homens fiquem longe, não venham, mas infelizmente a gente ainda precisa ter esses espaços para que as pessoas nos conheçam, né? Então, o mapeamento, o festival, a rede, são espaços criados para que as pessoas nos conheçam, ainda, porque, Como é que, infelizmente, como é que sentes que é a realidade a esse nível aí no Brasil? O Brasil é certamente o país do mundo que tem mais festivais de palhaças, não é? Hum, sim, Claro que também temos que ter em conta o gigante que é o Brasil como país, não é? Hum, mas isso que tu falas, essa necessidade de ainda fazer festivais de palhaças, hum, porquê? Porquê é que tu sentes que ainda é uma realidade? Há um festival muito antigo no Rio de Janeiro, esse Monte de Mulher Palhaça é provavelmente o primeiro, não é? E tem sim. muitos anos e continua a existir. Sim.
Eu acho que ainda hoje é importante ter esses espaços, né, como eu falei, para que as pessoas conheçam as pesquisas. Acho que as mulheres palhaças, a gente avançou no quesito dramaturgia. Não que os homens não avançaram, não é isso, mas que as mulheres tiraram a palhaçaria desse lugar comum, da gag, é, do riso. Não vou dizer fácil, porque eu acho que não é uma boa palavra, mas eu já disse. Uhum. Mas assim, Mas é, a gente começou a trabalhar de dentro para fora, a autopoética, né? Então, eu acho que os festivais femininos de palhaçaria e de comicidade são importantes por causa disso, principalmente. Porque a sociedade, não só as crianças, porque aí a gente começou a trabalhar tragédias, dramas, né? claro. Coisas mais fortes que nos importam, e trazer esse lugar para a comunidade, e as pessoas, os adultos também começaram a ver que palhaço não é só para criança, palhaços é para a humanidade, é a humanidade em geral. Então eu acho que os festivais têm esse papel muito importante, porque também vem com formação, né, as atividades formativas, os fóruns, as conversas, a gente começa a abrir muita coisa e as pessoas que comparecem dizem: ah, olha só, eu não sabia, eu achava que, nossa, quando alguém dizia: ah, é um espetáculo de palhaço, ah, não, isso é para criança, não, não vou. Né? Então, hoje as pessoas dizem: ah, e vai ter o Festival de Palhaços, porque elas já sabem que não é só para criança, é para adulto também. Como é para adulto? Tem espetáculo que só é para adulto, né? Claro, Não é nem para criança. claro. Então, assim, eu acho que a importância está aí. Lançamento de livros, né? As palhaças estão produzindo muito, né? Eu sou uma das palhaças que produz, mas existem outras tantas que estão Hum. aí em doutorado e mestrado e aí estão publicando muitos artigos, né? Falando desse lugar da autopoética. Outras estão trabalhando o decolonial, trazendo a sua comicidade própria, a sua raiz, né? Então, assim, eu acho que a gente teve esse papel muito importante para a palhaçaria, as mulheres. E a gente precisa criar espaço para mostrar isso. Claro, claro. E é um papel muito recente, não é? Todo este percurso, nós pensamos, ok, tu começaste em 2002, no É, hospital, com 20 e sim, poucos anos, é muito na vida de uma pessoa, mas é muito pouco na vida da arte ou na vida da palhaçaria, não é? Um, sim, e pensando que as mulheres são vistas há tão pouco tempo nas artes, claro, também tínhamos que chegar mais tarde à palhaçaria e ao humor ou à comicidade, não é? Mas eu gostava que falássemos um pouco também do teu humor, da tua comicidade, da tua dramaturgia. Como é que tu foste descobrindo como é a tua linguagem? Porque tu escreves atualmente os teus textos, fazes a criação dos teus espetáculos, tens um caminho artístico também que tem um pé no virtual e no ecrã, és pioneira também neste domínio de mexer com este instrumento que nós temos aqui e tens um trabalho também nessa área. Como é que tu foste descobrindo isso? E imagino que tem muito a ver com teres saído do hospital e dos Doutores da Alegria, não é? Quando começaste à procura desse outro caminho. sim. Já ainda nos doutores, no hospital, eu tinha uma dramaturgia que às vezes eu era chamada a atenção, né? Era tipo, o coordenador artístico me chamava no canto e dizia: cuidado, isso é muito forte, é bufão demais, né? Por exemplo, eu levava umas bebidinhas no bolso, mas de brincadeira, né? Claro, Claro. uns uísques, umas coisinhas. E aquilo era gotinha da alegria. E eu dizia para as crianças: quem quer tomar gotinha da alegria para relaxar? E eles queriam. Então vamos lá, né? Aí pá, 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 pá. Depois estava eu e as crianças bêbadas, né? Bêbadas dentro do imaginário, andando no corredor bêbadas, rindo, as mães morrendo de rir, todo mundo rindo. Isso acontecia em um hospital, que era um hospital, o da restauração aqui no Recife, onde as crianças têm muito, tem histórico de alcoolismo em casa.
Os pais delas Conhecem, bebiam e eram alcoólatras. Conhecem. conhecem bem essa E, realidade. exato, e elas estavam, na verdade, sublimando essa dor. Elas estavam rindo dessa dor, né? Então, eu nunca tive medo de aproveitar a liberdade que a linguagem da palhaçaria me dá e de escutar os meus insights, né? Escutar as vozes, esse lugar do inconsciente que acompanha essa linguagem. E eu Hum. escutava e eu ia com tudo. Então, e aí desde o hospital eu já sabia que minha dramaturgia era desse lugar, né? Uhum. Um lugar que tocasse as pessoas nessa dubiedade, nessa nessa nesse anti-cute, né? Não era fofinho, sabe? Sim. E ao mesmo tempo né? Ao mesmo tempo é tudo junto, é tudo misturado, é o feio e o belo, e quem disse que é feio, quem disse que é belo, eu misturava tudo. Então, depois, na criação da banda, das Levianas, eu pude viver isso com muito mais liberdade, né? Porque, de fato, os hospitais, esse trabalho social no hospital exige uma metodologia. De Hum. fato, existe uma metodologia, né, do bom senso, nem tudo você pode fazer, etc. No palco com as levianas eu podia fazer tudo. Então eu trouxe os palavrões que eu tinha vontade de falar, a bebida, a sexualidade mais Ah, exacerbada. Então isso nas levianas veio, né, com mais força, onde eu pude viver essa liberdade nas dramaturgias, mas mesmo assim ainda eram coletivas. Era um uhum. espetáculo de 1 hora, onde eu dividia o foco com as outras palhaças, né? Então tínhamos que equalizar as dramaturgias das 4, fundir em uma única dramaturgia e tal. Mas quando eu passo, que aí veio a pandemia em 2021 e 20, e que eu estou iniciando o doutorado, que para não parar minha pesquisa, eu pensei, vou fazer um espetáculo ao vivo, e aí era um solo, que foi meu primeiro solo, aí essa liberdade e essa exacerbação da sexualidade, dos palavrões e de tudo vem com muito mais força, porque aí eu estava sozinha mesmo, não tinha, era eu era minha diretora, eu não tinha ninguém para dizer não. Claro. Então, claro que eu tinha os colaboradores, né? Veio o Kierkegaard, que eu chamei, que eu precisava de um olhar de fora. Eu tive uma equipe, com certeza. Mas aí eu estava livre, era uma liberdade, é uma liberdade. Hum. Então, minha dramaturgia, ela vem, e quando as pessoas dizem por que a bebida, o cigarro, eu digo, olha, não foi nada pensado e nem com intenção de fazer rir e de chocar. Isso tudo está na minha história, está na minha vida, né? Eu tive caso de alcoolismo na família, eu convivia com alcoolismo, né? O meu padrasto, eu era criança, adolescente, toda a minha pré-adolescência, eu convivi com um alcoolista, que acordava, bebia, que via bichos, ele tinha alguns rompantes já estava tão forte o alcoolismo que ele via bichos, e Hum. isso está no meu trabalho, essa coisa que eu tenho tal. Só que até eu fazer o Marianne Virtual Mood, que foi em 2020, mesmo nas levianas, ainda não tinha vindo com tanta força esse inconsciente. Uhum. Então, começou a ser mais dramático a minha dramaturgia, mais drama, mais trágico do que eu já tinha tentado até então. Talvez por tudo, era uma pandemia, eu via gente morrendo todo dia. Claro. 400 pessoas morrendo. Eu mesma estava com medo de morrer, estava distante da minha família, porque eu estava em Portugal, então todo dia era medo, era medo. E aí eu criei esse espetáculo, toda a dramaturgia calcada nesse lugar, do medo, da solidão. Era Hum. muito trágico, né? E olha que foi assim um outro divisor de águas na minha vida, porque até então eu defendia, assim como todos nós da palhaçaria, que a linguagem da palhaçaria só poderia existir no contato com o outro, que o jogo é de mão dupla, que se não tiver público não funciona, não Hum. acontece. E aí vem a live e me prova que acontece, né? O que é Então, foi isso? uma quebra de paradigma, O que é a live? né?
A live quando eu falo da live, é o espetáculo, né? O Marianne Virtual Mood. Que aí Ok. eu fiz 4 episódios ao vivo, no estúdio. Eu criei todo o roteiro, a dramaturgia, né? E aí tinha troca de roupa, aí eu envolvia as outras linguagens, né? A música, o vídeo gravado e ao vivo. Então, já trabalhando o hibridismo, né? Enquanto pesquisa de doutorado. E aí vem essa palhaça com mais força me surpreendendo. Quando eu via depois, né, porque ficava gravado, eu ia assistir, eu dizia, caramba, como eu tô trágica, como eu tô dramática, como eu tô, como, como eu tô mudando, foi uma mudança, uma transformação, uma metamorfose orgânica, né, sem pensar, não foi dirigida, não foi ninguém que disse, seja mais dramática agora, não, foi o contexto, né, trabalhar sobre a verdade, sobre o que está acontecendo na vida, Hum, né? Eu acho que nós, palhaços, a gente tem essa hum. mão aí nesse lugar. O teu processo de pesquisa tem passado também por tu seres criadora e estares ao mesmo tempo a analisar e a observar enquanto estás a criar, não é? Tu tens feito criação artística e ao mesmo tempo escreves sobre isso e portanto é um processo de investigação que é pouco comum. Tem-te levado a estar em vários países também, a estar com várias pessoas nessa pesquisa, hum, e é um caminho da academia também, da universidade, não é? Tu achas que é Sim. importante, temos que estar aí com a criação? Eu aproveitei que o curso, né, o meu curso de doutorado, em doutoramento em teatro e artes performativas, ele permite que a pesquisa seja pela prática. Então, é um ano de aulas e de seminários, etc. E depois são 2 a 3 anos de prática, ou seja, você vai aí é o seu caminho solitário, né? Como é que você vai fazer isso? Então, eu chego na universidade com um projeto, eu desenhei um projeto, a minha intenção era trabalhar palhaçaria e cinema, trabalhar com Jacques Tati, que é uma das minhas inspirações, Julieta Mazina, que é outra, e aí eu pensava, como eu vinha do hospital, né, eu ainda estava fresquinha nesse lugar do campo social, eu chego na universidade dizendo, eu quero trabalhar cinema, eu quero trazer Jacques Tati, Julieta Mazina e os moradores de rua. Eu quero trazer eles para a minha pesquisa. Esse foi o desenho de projeto que veio, né, como inicialmente. Uhum. Depois, trabalhando o hibridismo, as disciplinas, chegando num desenho de projeto junto com o orientador, a gente percebe que eu poderia ir além disso, eu poderia trazer a palhaçaria em vários contextos, em interface a outras linguagens, né? Não ficar aqui só no cinema. Então, eu trago fotografia, vídeo performance, vídeo instalação, é, teatro físico, bufonaria. E aí eu Hum. fui para alguns países para encontrar artistas que tivessem esse lugar, que trabalhassem o cômico junto a alguma outra linguagem, né? Que saísse da caixa, que fosse Uhum. fora da caixa. Aí eu fui buscar, né? Fui para a Itália fazer ficar lá um estágio prático com o Teatro Carte, que trabalha a comicidade física, Léo Bassi, que trabalha a bufonaria muito bem, a Caroline Euban, que trabalha vídeo, instalação e artes plásticas com a palhaçaria, Celeste Barber, que trabalha também esse lugar da desconstrução da feminilidade, do que se exige, dos padrões impedidos pela sociedade à mulher, Cindy Sherman, que trabalha esse lugar do feminino também, desconstruindo. Então, o conceito do meu projeto é a desconstrução. Por quê? Porque isso já ia ao encontro dessa palhaça que já era fora da caixa, que já era interrogada pelo público e por pessoas. Tipo, mas eu fui ver seu espetáculo, eu adorei, mas é palhaça mesmo? Não é bufona? Ou então, nossa, Anne, adorei o espetáculo, você parece uma atriz cômica.
né? Eu, Claro, como e se colocar etiquetas fosse realmente muito importante para algumas pessoas, não é? E também às é vezes isso nos afeta. esse Para lugar da generalização da linguagem, né? Do lugar que se enxerga. E essas alteridades, muito pelo contrário, eu ficava feliz de ouvir, porque eu claro. dizia, ai, que bom, eu não sou só aquilo, eu sou isso, aquilo outro, opa. Hum, E foram aumentando, né? Veio depois uma coisa que foi pomba gira, com o número coração de papel, que esse número é criado de uma memória afetiva, de uma traição mesmo, que me quebrou, assim, uma hum. traição de amor que me quebrou, né? Que eu Esse fiquei mal, que eu fiquei com é, depressão. tu apresentaste esse número em Castelo de Vide, num dos cabarés do Bolina, Sim, e é um sim. número que marca também, o público, que eu creio que te marca a ti cada vez que o fazes. Hum, tenho essa Sim, sensação. porque ele difere em onde eu estou, depende do público, porque aí eu vou interagir com o público, eu vou perguntar quem quer contar, né, das suas dores, das suas traições, e aí os chifres que estão na minha cabeça vão indo para a cabeça das pessoas, é bem interessante, e veio Claro, essa palavra, porque como eu e estou é todo de vermelho, né, aí veio essa pomba gira, eu não sei se você conhece, se você sabe, sim, conhecemos, mas né, conhecemos porque nos chega pelas novelas do Brasil, essa pronto, informação, claro, uma entidade fortíssima, né, que também fala palavrão, que também fuma, que também bebe, que também é uma representação da liberdade feminina, né? claro. Então, quando me disseram, uau, então eu ia anotando. Depois chega alguém e diz, você é a própria antipalhaça. E aí eu digo, uau, é muito forte. Depois eu venho com esse adjetivo e chego nesse lugar no doutorado. Eu digo, eu sou a antipalhaça, só que anti-palhacinha, anti-bonitinha, anti-boazinha, anti... Essa é a antipalhaça. É a mulher, é Anne Marianne dizendo não. Dizendo, Hum, eu posso ser o que eu quiser, eu posso povoar as dramaturgias que eu quiser, eu posso ser e estar da forma que eu quiser. Essa é a antipalhaça. Eu já estou adiantando aqui uma defesa do doutorado, claro, e né? é maravilhoso Porque perceber que para além da artista há muito esta mulher, palhaça social e esta investigadora e escritora, e isso é também tomar consciência de uma dimensão maior enquanto artista que muitas de nós temos. E obrigada, Ana. O nosso tempo voa a conversar isto, cada um destes temas de um bocadinho da tua vida daria para uma longa conversa. Nós temos umas sim, últimas perguntas que são de resposta rápida, vamos, pode ser? Tens vontade? tá. Claro, vai lá. Então, vamos lá, estás preparada? Então, se o riso Vai. fosse se o riso fosse uma arma, como tantas pessoas dizem que é, contra o quê tu estarias sempre armada? A intolerância. Ok. E qual é a coisa mais séria que tu alguma vez disseste como palhaça? Neste caso, como palhaça, como bufona, como atriz cómica? A coisa mais séria é eu sei quem eu sou, o que eu quero fazer e onde devo estar. É isso. Hum, se tu tivesses que escolher entre duas coisas, uma, salvar o mundo de como ele está, ou criar um espetáculo que conseguisse provocar o riso a todas as pessoas da plateia, até Tem que caírem escolher. ao lado, tem que escolher. O que é que tu escolhias? Eu escolhia um espetáculo que salvasse o mundo. É isso, um espetáculo que salva tudo. E por É último, possível.
É, claro, Ah, tudo é possível. E por último, mais palhaças ou menos palhaças? uau, que pergunta! Que pergunta, porque a multiplicação de narizes, que é outro subtema da minha pesquisa, eu acho fantástico, que tenha mais, cada vez mais, mas com responsabilidade. É uma linguagem muito forte, uma linguagem muito rica e que exige muito de cada um de nós, e esse lugar é frágil, esse lugar é doloroso, esse lugar é mágico, esse lugar é profundo. Então, mais palhaças sim, mas com esse olhar cuidadoso.